Eu agradeço o convite da organização do evento. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de discussão sobre esse tema do carrapato e da resistência. Eu vou falar hoje sobre a resistência aos acaricidas no carrapato bovino e a situação no Rio Grande do Sul. Bem, a resistência aos acaricidas é um problema, não é um problema só nosso, né? Na nossa região, ela é um problema mundial. Nesse trabalho que a gente está conduzindo com a FAO, ah, foi feito um levantamento da situação da resistência a carrapaticidas em carrapatos no mundo inteiro, e nesse mapa a gente tem a distribuição, né, das diferentes da resistência, o nível de resistência, né, o número de classes acaricidas no mundo inteiro, e a gente pode ver pelo mapa que a região da América Latina é a mais importante, a mais afetada pelo problema da resistência no mundo, principalmente, claro, nos carrapatos de um só hospedeiro, que é o caso do Rhipicephalus micrópolis. No Brasil também a situação não é muito diferente. A gente publicou um trabalho ano passado em que a gente fez uma busca, né, por diagnósticos de resistência no Brasil, e o carrapato, diferentemente do Uruguai e da Argentina, como as colegas anteriormente apresentaram, ele está distribuído pelo país todo, né? A gente não tem uma região livre, com exceção da região sul do Rio Grande do Sul, ali em Santa Vitória do Palmar e Chuí, em que a gente não tem presença do carrapato. O carrapato está presente em todo o território nacional. E ele é um problema em todo o território nacional, e a gente tem também resistência espalhada em todo o território. Ah, Diferentemente dos nossos colegas aqui do Uruguai e da Argentina, a gente não tem um marco regulatório ou uma normativa para o controle ou vigilância sobre o carrapato. E, ao contrário, o controle do carrapato no Brasil ele é caracterizado por erros de manejo, por uso intensivo de carrapaticidas, tratamento na época incorreta, aplicação incorreta, sério, uma série de erros de manejo que determinaram ao longo do tempo essa situação em que a gente vive hoje de multiresistência aos carrapaticidas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente apresenta no Brasil o maior desafio para o controle do carrapato. A gente tem um sistema de produção pastoril, a gente tem uma composição genética do rebanho, basicamente com bovinos europeus, Angus, Hereford, em que são muito suscetíveis ao carrapato, no caso também do gado de leite, o gado holandês. Um clima favorável, né, subtropical e tropical, mais subtropical do que tropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Claro que no inverno a gente tem uma diminuição aí da presença do carrapato, em algumas regiões a completa inibição, né, do ciclo de vida, mas é uma região que ao longo de muitos anos e tradicionalmente se usa muito carrapaticida. Quando a gente pega o timeline do desenvolvimento de resistência aos acaricidas no mundo, a gente vê que o Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul foram feitas os primeiros relatos de resistência aos organofosforados, aos piretroides, às lactonas macrocíclicas e ao fluazuron. Então, é uma região com uma pressão de uso de carrapaticida muito alta e uma pressão de carrapato muito alta. Com a entrada dos desoxazolinas no ano passado, 2 anos no mercado, a gente ainda não tem nenhum relato de resistência, mas também, como a nossa colega explicou anteriormente, é uma questão de tempo. Bom, o Rio Grande do Sul, a gente tem o IPVDF, né, o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, ele há 40 anos ele oferece um serviço de diagnóstico de resistência aqui no estado para os produtores, né? Então, a gente tem esse serviço em que a gente recebe as amostras de carrapato, a gente realiza os testes e a gente devolve esses resultados para os produtores. E aí, num levantamento que foi feito em 2017, com relação à amostragem por conveniência, né, das amostras que chegam aqui para a gente no laboratório para o diagnóstico, a gente viu que 79% das amostras que foram recebidas, elas eram resistentes a 3, 4 ou 5, a 3 ou mais carrapaticidas, né, testados. Então, é uma situação em que a gente tem 80% das populações, quase 80% das populações multiresistentes.
Bem, mas essa situação até 2017, a gente tinha só como informação aquelas amostras que chegam para a gente no laboratório de maneira passiva, né? Então, a gente chama isso de vigilância passiva. Mas por conta disso, a gente tinha uma demanda de saber qual que é a real situação atual, né? Em que a gente conseguisse levantar essa informação de uma maneira, uma amostragem relevante do Estado, para a gente saber qual que é a situação em todas as regiões, porque a gente não conseguia ter uma área de abrangência tão grande. Então, o que a gente organizou foi uma encuesta, né, de prevalência de resistência a carrapaticidas no Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi realizado em 2023, e que essa era uma demanda da cadeia produtiva, né, para saber qual que é a real situação da resistência a carrapaticida do Estado, para a gente quantificar o problema, para planificar qual que vai ser o futuro, né, em termos de política pública do Estado com relação ao problema. Então, esse foi um trabalho que foi realizado dentro da Secretaria da Agricultura do Estado, Secretaria de Estado de Agricultura, com o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, o Departamento de Pesquisa e o estudo foi feito aqui no IPVDF. Para isso, a gente fez um cálculo amostral, considerando aí mais de 52 mil propriedades rurais com bovinos no estado, né? E a gente fez um ponto de corte daquelas propriedades que têm 40 animais, no mínimo 40 animais, para otimizar a obtenção das amostras. E a gente chegou num cálculo amostral de 174 propriedades. A gente fez um sorteio, na verdade, de mais de 300 propriedades, né, que elas foram visitadas e sorteadas para buscar os carrapatos. Então, a gente contou com a colaboração dos veterinários do serviço oficial para irem fazer as coletas de carrapato nas propriedades, coletar essas amostras e mandar para o laboratório para a gente fazer os testes. Né? Essa amostragem, ela permitiu um índice de confiança de 90%, né, com uma margem de erro de 5%, e estimando uma prevalência estimada de 80% de multiresistência, de acordo com o estudo que foi feito anteriormente, na amostragem por conveniência. Para isso, então, a gente visitou as propriedades, foram coletados os carrapatos, e foi feito o questionário, né, com esses produtores, para a gente fazer uma análise de dados e fazer uma análise de risco em cima dos dados do diagnóstico de resistência. E todos esses ensaios foram feitos aqui no IPVDF. A gente utilizou a prova de paquete de larvas, né, o ALIPT, para fazer o diagnóstico da resistência à cipermetrina. Então, a gente elencou das 5 classes disponíveis até 2023 no mercado, né, das 6 classes, a gente elencou a cipermetrina como representante dos piretroides, a ivermectina como representante das lactonas macrocíclicas, o fipronil, o clorpirifos como representante dos organofosforados, o amitraz. E o fluazuron, né, no caso a gente testou com o teste de imersão de adultos. Então, anteriormente à realização do trabalho, a gente determinou as doses discriminatórias com base na cepa suscetível, Porto Alegre, que é mantida aqui na Faculdade Veterinária da URGS, estabeleceu essas doses discriminatórias para poder fazer os ensaios de diagnóstico de resistência. Bem, então nesse mapa a gente tem a distribuição, né, geográfica de cada uma das amostras que foi avaliada, em que, desculpa, a gente teve uma cobertura espacial bem importante do estado, né? A gente tem uma região noroeste do estado, uma região que tem pouco gado, ela mais área de lavoura. A gente não conseguiu tantas amostras ali, mas a gente conseguiu cobrir todo o estado do Rio Grande do Sul. E esses resultados eles foram apresentados, né? Foram publicados recentemente na Medical and Veterinary Entomology, nesse artigo que vocês podem ter acesso para terem mais detalhes do estudo. E o que a gente viu nesse trabalho? A resistência, ela está distribuída a todas as classes químicas analisadas, né, em alta frequência, né? Então, a gente tem uma alta prevalência de resistência a todas as classes que a gente testou, né? Cipermetrina, a gente teve 100% das amostras resistentes, né? Desculpa, nosso cutoff de resistência era 95% de mortalidade. Então, aquelas populações que apresentaram menos de 95% de mortalidade média nos pacotes,
a gente considerou uma população resistente, tá? Então, 100% dessas amostras eram resistentes à cipermetrina, quase 100% delas resistentes à ivermectina, 96% resistentes ao fipronil, 92% resistência ao clorpirifos, 85% resistência ao amitraz e 83% resistentes ao fluazuron. Então, é uma distribuição de resistência muito importante que a gente tem no estado. Só que esse valor de 95% de mortalidade, ele nos indica só se aquela população tem indivíduos resistentes ou não. A gente quis entender também então, qual que é o nível de resistência para cada uma dessas drogas. Porque a gente entende que não só porque aquela população ser considerada resistente no bem-estar significa que a gente vai ter uma falha de controle. Ela só indica que existe um indivíduo resistente na população. Para entender melhor se a gente pode esperar uma falha de controle, é importante a gente entender o nível de resistência para cada uma das drogas. A gente vê claramente que a resistência à cipermetrina, ivermectina e fipronil, ela tem um nível mais alto, né, de resistência, ao passo que drogas como o clorpirifos, o amitraz e o fluazuron, o nível de resistência ele é intermediário, né? A maioria das populações não é tão resistente. Então, que a gente ainda pode contar com alguma dessas drogas para fazer o controle dos carrapatos nas propriedades. Outro dado que a gente encontra que é importante é que 70% dessas amostras elas foram resistentes a 6 classes testadas, né? Então, a gente tem uma grande parte da população resistente a todas elas, né? Multiresistente, né? Então, a gente tem o nosso nível de multiresistência, ou seja, resistência a 3 ou mais carrapaticidas, ela foi de 98% na amostragem do estado. Isso significa um nível muito maior de multiresistência do que aquilo que a gente estava enxergando nos ensaios realizados aqui no laboratório com amostras por conveniência. O que para a gente pode parecer um contrassenso, porque aquelas amostras que chegam para o laboratório são aquelas que a gente imagina que o proprietário deve estar passando por alguma dificuldade no controle do carrapato e devem ser multiresistentes. Só que, na verdade, o que a gente viu é que o problema é muito mais disseminado, porque talvez esses proprietários que mandam as amostras para a gente, eles estão um pouco mais preocupados com o problema e que, por isso, eles controlam melhor o carrapato do que a situação em geral. Então, a gente fez um mapa de calor, né? Esse é um mapa de calor mostrando aonde a resistência múltipla ela é mais frequente, né? Então, a gente pega a região da fronteira oeste, a região da campanha do estado, onde a gente tem a maior concentração também de bovinos, né? E a região sul do estado, ela tem um problema de multiresistência muito mais prevalente do que nas outras regiões. E dentre essas populações, aquelas que a gente marcou no mapa aqui, 10 populações em que a gente encontrou alto nível de resistência a 6 classes carrapaticidas testadas. Então, essas são o que a gente considera os super carrapatos, né? Então, a gente agora está fazendo um projeto que é de identificar a rede de interconexão dessas propriedades, ou seja, para saber qual que é a participação delas em transmissão desse problema da multiresistência para as outras regiões do estado. A gente fez uma análise de risco, a gente fez uma análise estatística multivariada para tentar identificar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da resistência a 6 classes de drogas, né? Então, o que a gente verificou é que aquelas propriedades que a gente, acima da nossa mediana, que era de 232 animais, aquelas propriedades que têm mais de 232 animais, elas têm 10 vezes mais chance de apresentar multiresistência do que as propriedades menores, ou seja, aquelas propriedades com mais gado, provavelmente são as que têm mais problema com carrapato, que usam mais carrapaticida e que, portanto, elas têm maior problema de multiresistência. E um outro fator também que foi associado significativamente com a multiresistência é a frequência de tratamentos carrapaticidas por ano, ou seja, aquelas com mais de 5 tratamentos carrapaticidas, elas têm 4 vezes mais chance de apresentar a multiresistência. Quando a gente faz uma análise de risco, a gente tem que ter um certo cuidado para saber o que é causa e o que é efeito. Será que essas propriedades que fazem mais de 5 tratamentos carrapaticidas por ano,
elas estão desenvolvendo a multiresistência ou pelo fato delas terem multiresistência que elas têm que tratar mais de 5 vezes por ano. O fato é que existe uma associação entre o maior número de tratamentos por ano e o problema da multiresistência. E quando a gente olha a frequência, né, de número de aplicações de carrapaticidas por ano, nessa amostragem que a gente tem 20% das propriedades, elas apresentam mais de 12 tratamentos carrapaticidas num intervalo de um ano. Lembrando que não é ao longo de 12 meses, porque a gente tem uma frequência maior de aplicação de carrapaticidas durante a temporada de carrapatos, né? Então, isso significa que é uma densificação da dosificação de tratamentos com carrapaticida em uma parte do ano muito alta. E quando a gente olha, a grande maioria das populações, né, das amostras analisadas, elas realizam entre 4 e 8 tratamentos por ano. Então, é uma pressão de tratamento muito alta quando a gente olha, e talvez isso seja o reflexo da multiresistência ou isso esteja causando a multiresistência, né? Então, o fato é que se usa muito carrapaticida no Rio Grande do Sul. Recentemente, a gente teve a introdução de uma nova classe química, né, para o controle de carrapatos no mercado, que é a Fluralana, né, em que ele demonstra uma alta eficácia, né, para o controle do carrapato. Então, um estudo que foi feito aqui na região do Rio Grande do Sul, em que você fazendo tratamentos sequenciais, né, com Fluralana, você consegue fazer uma eliminação dos carrapatos significativa, né? O problema que a gente vai enfrentar daqui para frente, né, e já está enfrentando, e assim como a colega anterior falou, né, do uso supressivo, né, do uso de uma molécula até esgotar a sua eficácia, ela é muito perigosa, porque a gente demora tanto tempo para ter uma molécula nova no mercado, né? Então, o último lançamento de uma molécula nova, que foi em 1995, do Fluazuron, desculpa, 1994, demorou 20 anos para a gente ter uma nova molécula no mercado, e a gente tem que fazer um uso muito racional dessa nova molécula para estender esse período em que ela vai se manter eficaz para evitar antes do aparecimento de resistência, tá? A gente sabe que estão entrando novas moléculas, novos formulações, né, novos produtos no mercado com base no Fluralana, uma vez que a patente do produto da molécula já caiu. Então, a gente imagina que em breve a gente tenha novos compostos, né, novos carrapaticidas com base em Fluralana entrando no mercado. Então, isso a gente tem que trabalhar com muito cuidado o uso dessa molécula para evitar que essa resistência se desenvolva rapidamente. Então, pensando nisso, o nosso laboratório já está trabalhando com uma estandarização de prova de paquete de larvas com o Fluralana, né? A gente testou uma série de populações, estabeleceu uma dose discriminatória e a gente já vem usando essa dose discriminatória para fazer o screening de populações que chegam no laboratório para o diagnóstico de resistência, né? Por conta da vigilância. Então, a gente já testou 202 amostras, dessas 202 amostras, nesse gráfico a gente tem cada bolinha dessa é uma população, tá? E isso significa a mortalidade média dos carrapatos dos pacotes. Ou seja, a gente tem o mesmo cutoff de 95%. A gente até hoje não encontrou nenhuma população que demonstre algum indicativo de resistência, mas a gente já está mantendo essa vigilância para poder ficar de olho se aparece alguma população resistente ao Fluralana. Então, o nosso objetivo aqui, como instituição de pesquisa e como recomendação técnica, a gente, por conta do problema da resistência e dessa associação do alto número de tratamentos com o problema de resistência, a gente tem como objetivo a redução do número de tratamentos por ano, né? Que é baseado no diagnóstico da resistência, ou seja, de enviar amostras para o diagnóstico de resistência para identificar quais são aquelas moléculas que têm uma eficácia melhor, promover o uso racional das isoxazolinas agora, né? Evitar usar o produto em alta frequência e quando a população de carrapato está no seu pico, né? Procurar usar essa droga em uma situação em que você tem uma carga menor de carrapaticidas, de carrapatos, o uso do controle estratégico ou geracional, né? Dos carrapaticidas e utilizar a estratégia de manejo e reserva de potreiros também como ferramenta para reduzir a carga
parasitária e diminuir o número de tratamentos, né? Isso baseado na nossa no ciclo, né, na abundância de carrapatos ao longo do ano, promovendo, assim, tratamentos no início da primavera para tentar reduzir a carga parasitária e diminuir o problema ao longo do ano. E a gente também tem trabalhado junto com o Departamento de Defesa Sanitária em um programa de vigilância da resistência carecida. Então, a gente tem, utilizando, da mesma forma que nossa colega da Argentina, a gente tem jogado essas informações do diagnóstico num banco de dados que está alimentando um mapa em tempo real, né, da resistência múltipla no estado. Então, como vocês podem ver, nesse mapa, esses tons de cor de verde para vermelho, eles significam um índice de multiresistência. Quanto mais vermelho, mais multiresistente é a população. Então, a gente está conseguindo mapear as regiões que são mais importantes para o desenvolvimento de resistência, para depois a gente partir para ações, né, que a gente pode fazer ações focais para identificar o problema e trabalhar com esses produtores para alertar para o problema da multiresistência e da importância de fazer o manejo correto e o uso do diagnóstico de resistência para poder reduzir o problema. Além disso, estamos com alguns projetos em curso aqui no PVDF, que é utilizar... A gente está fazendo uma análise, né, do uso dos bioensaios, de como eles podem ser usados como elementos preditivos da eficácia no campo, para a gente identificar quais são as melhores maneiras as melhores drogas para fazer o controle do carrapato. E ainda a gente tem analisado qual que é o impacto, né, do movimento dos bovinos, né, transporte de bovinos e a relação com a multiresistência. Ou seja, será que essas propriedades que são altamente conectadas, né, que compram e vendem animais, elas são mais propensas a apresentar multiresistência? E se existem regiões do estado que a multiresistência que contribuem mais com a dispersão da multiresistência? Esse é o trabalho que está sendo realizado em conjunto com o Departamento de Defesa Agropecuária, Defesa Sanitária Animal e o IPVDF. Eu queria também convidar a todos vocês a participar no dia 18 de junho, às 13 horas, né, horário do Brasil, de um diálogo comunitário da FAO, em que vão ser comentados sobre as prioridades regionais da América Latina e do Caribe para o controle sustentável de carrapatos e o manejo da resistência a carrapaticidas em bovinos. Eu vou deixar aqui projetado esse QR Code para vocês se registrarem nesse diálogo que vai ser apresentado por membros do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária e por colegas do Processur, aqui do Uruguai, né, do Processur, nossos colegas aqui do Cone Sul, para a gente debater o problema e saber quais são as novas estratégias que a gente pensa para a nossa região aqui da América Latina. Tá bem, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu estou à disposição para perguntas e para a mesa redonda. Muito obrigado.